Entre os dias 15 e 18 de agosto de 1969, aconteceu um dos maiores eventos da história da música, o Woodstock. O evento, realizado em uma fazenda na cidade de Bethel, no estado de Nova York, na costa leste dos Estados Unidos, foi considerado o auge da contracultura e do movimento hippie, e reuniu aproximadamente 500 mil pessoas. Foram vendidos 186 mil ingressos, mas devido à quantidade de pessoas que foram até o local, ficou impossível controlar a entrada do público. Assim, acabou virando um festival gratuito. E como tudo que dá certo tende a ser repetido, não demorou para outros eventos se inspirarem no Woodstock. E no dia 6 de dezembro de 1969, 4 meses depois do maior festival de música que simbolizou a paz e o amor, ocorreu o Altamont Free Concert, um evento gratuito que ocorreu em um autódromo na cidade de Tracy, no norte da Califórnia, a 80 km de São Francisco. Além da atração principal, que era os Rolling Stones, o evento também contou com outros nomes de peso, como Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burritos Brothers e o quarteto Crosby, Stills, Nash Young. Mas o que era para ser o Woodstock da costa oeste, acabou se tornando uma tragédia. E mesmo sendo um festival, é frequentemente lembrado como um show dos Rolling Stones. Antes do trágico evento, os Rolling Stones fizeram sua última turnê americana em 1966. A banda estava acostumada com shows curtos e com um público em sua maioria de adolescentes e jovens adultos. Nesse mesmo período, final dos anos 60, começou a surgir uma leva de grandes bandas e artistas como Jimi Hendrix, The Doors, Santana, Led Zeppelin, entre outros. E uma das características dessas bandas eram seus longos shows e um público mais adulto, o que fez Mick Jagger ficar preocupado com a possibilidade de se tornar obsoleto. E em 28 de novembro de 1969, a banda lançou sua obra-prima, Let It Bleed, e Mick Jagger decidiu que a banda voltaria para os Estados Unidos em uma grande turnê de divulgação do álbum com 24 shows em 16 cidades. Turnê essa que rendeu a gravação do álbum ao vivo Get Your Ya-Ya's Out. Toda a grandiosidade da estrutura da turnê foi refletida nos valores dos ingressos, o que causou muitas reclamações por parte dos fãs e muitas críticas por parte da imprensa. Para responder essas críticas, a banda resolveu que a despedida da turnê seria em São Francisco de uma forma totalmente gratuita. Essa ideia foi ainda mais reforçada após a banda realizar um show gratuito 5 meses antes no Hyde Park, em Londres, 2 dias após a morte do guitarrista Brian Jones, que contou com a presença de 250 mil pessoas. Outras duas bandas, Grateful Dead e Jefferson Airplane, também se interessaram na ideia e foram os idealizadores do evento. Eles queriam que os Rolling Stones experimentassem o que estavam vivenciando em São Francisco e queriam fazer um Woodstock da costa oeste. Mick Jagger, empolgado com a ideia, soube que o cineasta Michael Wadley havia filmado Woodstock para um documentário. Ele não quis ficar para trás e contratou os irmãos Albert e Davis Mayles para registrar a turnê dos Stones. O documentário de Woodstock estava previsto para março de 1970, porém Mick Jagger queria lançar as filmagens da turnê primeiro, mas futuramente ele iria se arrepender de todas aquelas imagens do festival. Os primeiros problemas já começaram a ocorrer na escolha do local. Inicialmente, o evento aconteceria no Golden Gate Park, no coração de São Francisco, que já tinha o costume de receber grandes shows. Mas a prefeitura, com receio por conta da sujeira e do abuso de drogas que aconteceu em outros eventos, vetou o local. A apresentação então foi transferida para o autódromo de Sears Point. Porém, os donos exigiram um depósito de $300 mil estadunidenses dos Rolling Stones e os direitos de distribuição das filmagens. Obviamente, Mick Jagger negou, e novamente o lugar foi alterado, faltando apenas 2 dias para o evento. Rapidamente, a produção conseguiu um novo autódromo, dessa vez o de Altamont, uma pista de Stock Car, localizada em uma cidade minúscula chamada Tracy, a 80 km de São Francisco. Para se ter uma ideia do tamanho da cidade, havia apenas 2 viaturas policiais na época. A mudança precipitada afetou toda a estrutura do evento. Altamont era diferente do Sears Point. Era plano, mal frequentado e decadente, resultando em inúmeros problemas logísticos, incluindo a falta de itens como iluminação, banheiros e tendas médicas.
A mudança também criou um problema para a montagem do palco, que tinha apenas 1,5 m de altura. Em vez de estar no topo de uma elevação, o que caracterizava a geografia de Sears Point, o palco em Altamont agora estaria na base de um declive. Com a completa falta de policiais, os empresários dos Stones resolveram seguir as recomendações das bandas Jefferson Airplane e Grateful Dead para a segurança do evento, e contrataram nada mais nada menos que uma gangue de motociclistas conhecidos como Hells Angels, os Anjos do Inferno. A gangue já havia feito serviços de segurança para essas duas bandas sem que tivesse ocorrido qualquer problema. E qual seria o preço por esse serviço? Bom, a gangue cobrou apenas $500 em cerveja. Um dia antes do evento, o local já contava com 100.000 pessoas dormindo em barracas. As rádios anunciavam um enorme engarrafamento, com o público abandonando os carros e seguindo um trajeto a pé de 10 km até o local. O clima tenso já estava no ar. E na tarde de sábado, mais especificamente no dia 6 de dezembro de 1969, começou o que seria, pelo menos em teoria, o Woodstock da Califórnia. Mas a chegada dos Hells Angels, que iriam fazer a segurança do evento, já demonstrava que não seria um dia de paz e amor. Um grupo de cerca de 50 homens da gangue chegou em suas motocicletas e abriu o caminho de uma maneira bastante simples, passando, atropelando e, se necessário, até mesmo batendo em quem estivesse na frente, atrapalhando o caminho de suas motos e do ônibus que seguia logo atrás, transportando bebidas e drogas. O primeiro show do dia foi Santana. A situação já era lastimável. Não havia banheiros, atendimento médico ou venda de qualquer tipo de alimentos ou água. E como a plateia que transpirava drogas, não demorou e durante a execução de Soul Sacrifice aconteceu a primeira briga generalizada entre hippies e caipiras. E aos gritos de paz emitidos pelo público, a gangue que estava fazendo a segurança apaziguou a situação com tacos de beisebol e barras de ferro. No intervalo entre o primeiro e o segundo show, os Rolling Stones chegaram ao evento, e Mick Jagger foi surpreendido por um soco vindo da plateia, marcando o início de um dia que se transformaria em um verdadeiro inferno. A segunda banda a se apresentar foi Jefferson Airplane, uma das idealizadoras do evento. Com diversas brigas já acontecendo, a banda subiu ao palco tentando acalmar os ânimos. Mas no meio da segunda música, The Other Side of This Life, o vocalista foi agredido por um membro da gangue com um soco no rosto. O motivo? Mort Bellin viu membros da gangue agindo de forma violenta com a plateia, agredindo os espectadores. Então decidiu intervir e pedir paz, o que acabou com o vocalista sendo agredido e assim sofrendo desmaio, tendo que deixar o palco devido aos ferimentos. Em meio a confusões e muito LSD, The Flying Burritos Brothers, a banda liderada por Graham Parsons, continuou o evento, e apesar de uma chuva de objetos arremessados para o alto, foi o único momento em que a plateia se manteve mais calma. O evento continuou com a performance do quarteto folk Crosby, Stills, Nash e Young, que se esforçou ao máximo para garantir uma apresentação rápida. No entanto, isso não impediu que um incidente inesperado ocorresse. Stephen Stills foi surpreendentemente atacado na perna por um objeto pontiagudo por um membro dos Hells Angels, que estava psiquicamente alterado. A última banda antes dos Rolling Stones seria Grateful Dead, mas assim que os idealizadores do evento sobrevoaram e chegaram ao local, constataram o caos presente e simplesmente abandonaram o evento e foram embora, assim deixando o espaço para o show principal da noite, os Rolling Stones. Após o cancelamento do show do Grateful Dead, o público estava ansioso pelo show principal dos Stones, mas a banda ainda demorou 1h30 para se apresentar com a condição de que o palco deveria estar vazio. Mas logo na Jump Jack Flash, a faixa que abriu o show, o palco já estava completamente tomado pelos Hells Angels. E na primeira música do show, um sujeito tentou subir no palco, mas foi impedido por um membro da gangue que simplesmente deu um chute em seu rosto. A banda seguiu o show com Carol, um cover do Chuck Berry, para em seguida tocar Sympathy for the Devil, e em menos de 30 segundos a música foi interrompida por uma briga generalizada em frente ao palco.
E novamente, com todo amor e carinho, os Hells Angels tentavam controlar a situação na base da violência. Mick Jagger então proferiu um discurso no estilo hippie e a banda retomou a música. É interessante notar que logo após a banda retomar a música, um cachorro apareceu no palco, destacando a completa falta de organização. Mas quem dera o único problema fosse um cachorro no palco. A banda seguiu o setlist com The Sun is Shining, Stray Cat Blues, Love in Vain até chegar na Under My Thumb. Mas se a banda soubesse o que iria acontecer ao tocar essa música, eles nem sequer iriam subir no palco. Durante a música Under My Thumb, ocorreu a tragédia mais marcante da noite. Um jovem negro de 18 anos chamado Meredith Hunter perdeu a vida nas mãos de um membro do Hells Angels, chamado Alan Passaro. Até hoje, o motivo exato desse incidente permanece obscuro. A versão oficial sugere que o jovem tentou subir ao palco, mas foi brutalmente impedido pelos membros da gangue. Em seguida, relata-se que o jovem teria sacado uma arma, levando os membros dos Hells Angels a reagir de maneira agressiva, resultando em um trágico esfaqueamento. Outra versão amplamente discutida é de que os membros da gangue estavam provocando tumultos na plateia, até que chegaram ao jovem acompanhado de sua namorada, uma jovem loira. Testemunhas alegam que o jovem teria puxado uma arma, e assim que o fez, foi imobilizado pelos membros da gangue. Na tentativa de escapar, ele acabou sendo esfaqueado por Alan Passaro, um dos membros da gangue. No entanto, a verdade exata do que aconteceu naquele dia ainda é objeto de debate. Na gravação do show, há uma cena emblemática de um dos membros dos Hells Angels completamente drogado e alucinado no palco, uma imagem que resume o que foi aquele dia, especialmente durante a música Under My Thumb. Assim que soube do acontecimento ainda no palco, Mick Jagger ordenou que o jovem fosse atendido imediatamente. Posteriormente, a banda alegou que devido à iluminação precária, não foi possível ver o tamanho da gravidade da confusão. E como já havia ocorrido diversas brigas, apenas continuaram o show. A música seguinte foi Brown Sugar, que foi tocada pela primeira vez. A canção tinha sido gravada apenas 2 dias antes da apresentação, no estado do Alabama. O setlist seguiu com Midnight Rambler e Live With Me, e nesse momento, uma mulher completamente nua tentou subir no palco e acabou levando um chute no rosto por um dos membros dos Hells Angels. Depois de todo esse caos, o resto do show ocorreu até que com certa tranquilidade. A banda ainda tocou Gimme Shelter, Little Queenie, I Can Get No, Honky Tonk Woman e encerrou com Street Fight Man. Durante essas últimas músicas, o jovem Meredith Hunter recebeu os tratamentos médicos e foi levado até um helicóptero para ser levado ao pronto-socorro mais próximo. Porém, o jovem já havia falecido. E precisamente após a última nota de Street Fight Man, a banda correu para seu helicóptero e escapou do local, criando uma cena que se assemelhava a uma fuga de guerra. Além de Meredith Hunter, o festival lamentavelmente registrou mais 3 fatalidades. 2 resultaram de atropelamentos e uma de afogamento, envolvendo um rapaz que estava sob os efeitos do LSD em um canal de irrigação local. Apesar das brigas, confusões e mortes, ninguém acabou sendo condenado. Muitos veem a tragédia de Altamont como o capítulo final da era hippie, um duro golpe na utopia da contracultura. Mas não foi o único fato isolado. Curiosamente, na mesma semana, a polícia estava revelando os horrores ocorridos 4 meses antes, quando a família Manson, um grupo liderado por Charles Manson, cometeu terríveis assassinatos, ceifando 9 vidas, incluindo o da atriz Sharon Tate. Como John Lennon expressou na música God, o sonho acabou.